pessoal, nessa nossa videoaula nós iremos aprender um pouco mais sobre a hibridização do átomo de carbono. Bem, o carbono ele possui um número atômico igual a 6. Você pode olhar na tabela periódica, tá? Que o número atômico é 6. Significa que ele tem 6 elétrons no estado fundamental. Então, o primeiro passo para se trabalhar a hibridização do átomo de carbono é fazer a distribuição eletrônica dele. Então, fica 1s2, 2s2, 2p2. Então, se você somar 2 mais 2 mais 2 é igual a 6. Ótimo, esse é o estado fundamental, tá? Os elementos, em geral, eles possuem uma camada de valência, que é o quê? É o nível mais externo do elemento em que se encontram os elétrons. E são esses elétrons que serão utilizados nas ligações, nas diversas ligações que o elemento pode realizar. No caso do carbono, ele possui na sua camada de valência mais externa, vou fazer aqui um modelinho, ó. Considere aqui o núcleo, tá? Então esse é o primeiro nível de energia, esse é o segundo nível de energia ocupado. Por quê? Porque aqui eu estou assumindo, ó, número quântico igual a 1 e número quântico igual a 2. Então, são dois níveis ocupados. Então, fica 1s2, ou seja, 2 elétrons ocupando o nível mais interno. E no nível mais externo, fica os 4 elétrons, que é o 2s2, que estão nos orbitais 2s2 e o 2p2. Então, é por isso que na hora que vai fazer a ligação, tá? Utilizando a estrutura de Lewis, que é aquela representação por pontinhos, fica o seguinte, ó, fica o átomo de carbono, tá, com 4 elétrons no entorno dele para fazer a ligação. Esse é um estado híbrido, tá? É isso que nós queremos demonstrar como é feita essa hibridização. Então, para tanto, eu vou representar os orbitais preenchidos ou semi-preenchidos ou vazio da camada de valência por caixinhas. É mais simples de visualizar. Então, aqui, ó, 2s tem 2 elétrons emparelhados. E o 2p, tá, possui 2 elétrons. Um elétron para cima, outro elétron. 2 elétrons. E possui esse orbital aqui vazio. Então, o que significa hibridizar? Esses orbitais aqui, eles possuem energia diferente. Ó. A energia desse orbital aqui é diferente desses orbitais aqui, que é diferente desse que está vazio. Então, a hibridização significa excitar um elétron que está emparelhado aqui para o orbital que está vazio, tendo uma condição híbrida, tá? E híbrida em relação aos orbitais da camada de valência, ou seja, todos passam a ter a mesma energia. Então, nesse caso, tá? Esquece esse aqui por enquanto, que ele não participa da ligação. Então, vai ficar o seguinte, ó. A hibridização vai ficar o seguinte, ó. Aqui na frente, se eu for fazer a distribuição, vai ficar S1, 2P3, tá? Por assim distribuir onde vai ficar. Então, vai ficar o seguinte, ó. Vai ficar os orbitais aqui, eu estou representando por setinha, fica todos semi-preenchidos. Esta é a situação, tá? De hibridizada, tá? Então, essa é a hibridização do carbono. Significa dizer que não dá para dizer quem é quem entre os orbitais em termos de energia. É por isso que quando eu vou fazer qualquer situação em que eu quero descrever que todos são híbridos, então eu vou ter que colocar aqui, ó, SP3, SP3, SP3 e SP3. Ou seja, eles podem ser qualquer um deles. Em termos de energia não há diferença, tá? Isso é extremamente importante para que possamos determinar algumas propriedades referentes às ligações que o carbono pode realizar. Então, toda vez que um carbono faz só ligações simples, tá? Então, eu tenho um átomo de carbono que liga, tá? Faz 4 ligações simples. Todas as ligações são do tipo sp3. Significa que tem um orbital s e 3p envolvido nessas ligações. No total dá 4 ligações. Certo? Isso é o que quer informar sp3.
Quando um carbono faz uma ligação dupla ou tripla, tá? Ocorre um fato que nós devemos tomar conhecimento desde sempre. Então, o que acontece? Quando eu formo uma ligação dupla, significa que o carbono faz 4 ligações. Então, tem mais 2 ligações em cada átomo de carbono. Essas 2 ligações que estão dando origem à ligação dupla, uma é sigma, do tipo híbrida, e a outra é do tipo pi, ou seja, não híbrida. Isso significa dizer que numa situação dessa, e em toda a situação que nós estamos trabalhando, só são híbridas as ligações em que a energia são iguais, ou seja, tem menor energia, que é o caso da hibridização sp3 aqui demonstrada acima. Isso quer dizer o seguinte, que essa ligação π ela é do tipo não híbrida. Essa ligação π aqui, os orbitais envolvidos, que é uma sobreposição lateral para dar origem à ligação, ela possui energia próximo à situação em que o carbono não sofreu hibridização ainda, tá? Então, ela é diferente da situação que nós temos aqui. Ela é diferente. Se ela é diferente, ela é tomada como não híbrida, certo? Então, ela se aproxima mais de uma situação em que estava assim, ó, antes da hibridização. Por isso é que é dita que o carbono aqui e aqui é hibridização do tipo sp2. Tem um orbital p que está envolvido ou está formando a ligação π, que é não híbrido. Para a situação de ligação tripla, segue a mesma tendência, só que a do centro é sigma e as 2 laterais são do tipo π, tá? Então, nesse caso aqui, o carbono tem mais uma ligação, lembra que o carbono só faz 4 ligações. Então, o carbono na ligação tripla só vai ter uma hibridização sp. Ah, professor, por que não é pp? Porque, gente, o orbital S, ele nunca faz sobreposição lateral, por uma questão de simetria. Ou seja, ele é simétrico à esfera, qualquer lado da esfera é igual. Então, por essa razão, ele só faz ligação sigma. E, nesse caso, ligações de menor energia, ou híbridas, como estão dando esse nome. Tá bom? Então, essa é a hibridização do carbono, tanto para formar 4 ligações simples, como na hora de formar ligações duplas e triplas. Ok, gente?